Se você pode abrir a sua Bíblia, se você tem Bíblia aí onde você estiver, abra comigo no livro de 1 Tessalonicenses, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Eu quero ler apenas alguns versículos do capítulo 5, a partir do verso 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e à época, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, mas que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. Amém? Somente até aqui no verso 9, lemos do verso 1 ao verso 9. Pai, nós te adoramos nessa noite, porém te pedimos, Senhor, ministra em nossos corações e fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz. Fica ao nosso lado, te oramos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria dar algumas provas, não muitas, porém algumas provas que nós já estamos vivendo nos tempos dos últimos dias. Algumas pequenas provas que a Bíblia Sagrada nos traz, que nos mostram que estamos vivendo nos últimos dias. A Bíblia diz que não podemos saber quando o Senhor voltará. São Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, verso 13, diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Porém, as Escrituras também dizem claramente que nós podemos saber a época da volta do Senhor Jesus. Vejam, são duas coisas diferentes que eu queria deixar claro para você. Ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, que o Filho do Homem haverá de voltar. Mateus 25, 13. Porém, a Bíblia deixa claro para nós, deixa bem explícito para mim e para você, que podemos perceber a época em que Ele está chegando. Por quê? Foi Ele mesmo que nos disse que nós deveríamos observar os seus sinais. A passagem que nós lemos mostra o apóstolo Paulo apresenta Jesus como um ladrão de noite, aquele que vem, fazendo uma comparação, como aquele que vem de noite. Jesus disse também isso, que o Filho do Homem virá como um ladrão de noite. E se soubéssemos o dia que o ladrão viria, então esperaríamos o ladrão, nos prepararíamos para recebê-lo. Como não sabemos, precisamos estar atento o tempo todo. Paulo vai se prevalecer, vai usar dessas palavras e vai dizer novamente que Jesus voltará como um ladrão de noite. Mas depois, o apóstolo Paulo, ele procede a esclarecer que isso será verdade só para o pagão, e não para os crentes. A volta dele não deveria surpreender os salvos em Cristo, os que conhecem a Ele, a sua palavra, pois eles têm o Espírito Santo para dar-lhes entendimento das naturezas dos tempos. Os salvos em Cristo olham para o tempo, os salvos em Cristo olham para os sinais, e com certeza não serão pegos como um ladrão de noite que chega e invade a sua casa, porque eles já estão atentos, eles já estão percebendo-se que o dia do Senhor está chegando, que o tempo do fim está chegando. Portanto, os salvos
não são como aqueles que se embriagam de noite, diz o apóstolo Paulo no texto em que lemos, que estão perdidos, que estão cambaleando. Não, eles estão vigiando, mesmo tempo de noite, mesmo tempo de agonia, mesmo em tempo de trevas, mesmo em tempo de incertezas, mesmo em tempo de dificuldades, mesmo em tempo de lutas. Os salvos, eles não estão cambaleando de um lado para o outro, como bêbados. Eles estão firmes, eles estão atentos, eles estão vigilantes, eles estão operantes, porque eles sabem que os tempos nos mostram, os sinais nos apresentam que o tempo do fim está chegando. A hora do noivo chegar para levar a noiva, para raptar a noiva, está chegando. Jesus está voltando e não tardará a chegar. Bendito seja o nome santo do Senhor. E dentro dessa ótica, dessa perspectiva, eu queria comentar com você, mostrar para você, em rápidos minutos, alguns sinais, alguns argumentos que a Bíblia nos apresenta para nos provar que o tempo do fim está chegando. São Mateus capítulo 24, versículo 7, e Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo 11, vai dizer a mesma coisa. Primeiro, a palavra de Deus diz nesses dois textos acerca do aumento da instabilidade da natureza. Sabe, meu querido amigo, eu não preciso ir muito longe para perceber como a natureza está entrando numa instabilidade a todo instante. Aqui mesmo nessa cidade aonde nós estamos vivendo, onde moramos, constantemente em várias praias daqui, seja na praia do Riacho, na praia do Ipiranga, seja na praia de Meiaípe e outras mais, aqui em Anchieta, ali em Piúma, estão o tempo inteiro reformando as barreiras no meio do mar, no meio da praia, porque o mar está avançando. O mar está avançando, cria-se barreira, o mar vai lá e destrói, cria-se de novo, o mar vai lá e destrói, e cria outra vez, o mar vai lá e destrói. Há poucos dias, há pouco tempo aqui na praia do Riacho, você sabe que mora aqui em Guarapari, as ondas vieram, a onda subiu, a maré subiu e foi arrancando as árvores, destruiu a calçada. Até hoje está lá a calçada para terminar de concluir a sua reforma. O que é isso, pastor? É a natureza entrando em instabilidade, e Jesus já havia falado acerca disso. Em segundo lugar, nós encontramos um aumento grandioso da corrupção e da violência. Jesus também falou sobre isso no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, no versículo 12. Corrupção, a Bíblia diz, nos últimos dias a corrupção iria aumentar, a violência iria aumentar. Ora, não há um brasileiro sequer que não saiba o que é viver debaixo de corrupção, porque isso nos parece, até certo ponto, uma coisa generalizada, principalmente no meio político da nossa sociedade, no nosso país. Mas isso é uma prova de que o tempo do fim está chegando. Terceiro, imoralidade, aumento da imoralidade. São Mateus 24, versículo 37, foi Jesus quem falou que isso iria aumentar. Elas estão estampadas na internet, basta apenas você ligar o seu computador, elas estão na palma da sua mão. Quando você liga e bota o seu celular para funcionar, muitas das vezes com a internet, elas estão na tela da sua TV, estão espalhadas pelos outdoors da cidade, nas bancas de jornais, enfim, em toda parte nós vemos a imoralidade aumentando e sendo estampada nas caras da sociedade. Em quarto lugar, nós temos o aumento do materialismo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo está falando
falando sobre isso. Em quinto lugar, o aumento do hedonismo. O que é isso, pastor? O prazer acima de tudo. Paulo fala sobre isso em sua segunda epístola, no capítulo 3 e no versículo 4. O homem busca a todo instante prazer por prazer. Em tudo ele pensa em prazer. Em quinto lugar, o aumento da influência do humanismo. O homem acima de tudo. O homem em primeiro lugar. O homem em destaque especial. Isso é o humanismo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. O apóstolo Paulo, há muitos séculos atrás, já estava dizendo que isso seria um dos sinais dos tempos do fim. E eu tenho certeza que você está experimentando ou vendo essas coisas. Em sétimo lugar, aleluia, entretenimentos depravados. Meus queridos irmãos, é perigoso até deixar a sua criança hoje com o celular na mão, sem ver antes o que ela está ali mexendo. Em oitavo lugar, um chamado grandioso, né? O mal que a cada dia aumenta mais. O mal começando a ter sentido de bom. E o bom agora passa a ser mal. Aquilo que sempre foi mal, agora estão mudando. Parece que é bom. E o que sempre foi bom, agora virou mal. A palavra de Deus fala em Isaías 5, versículo 20, que o mal seria transformado em bom. E as pessoas viriam dizer nos últimos dias que o bom seria mal. Porventura, não é isso que a gente vê? Aumento em nono lugar do uso das drogas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Paulo já falava dessas coisas. Aumento em blasfêmia. A cada dia o número de blasfêmios aumenta. Pessoas blasfemando contra a palavra de Deus. Pessoas blasfemando contra a casa do Senhor. Pessoas blasfemando contra a própria pessoa de Deus. Em 11º lugar, aumento no paganismo, ou seja, religião com vários deuses e ídolos. A palavra do Senhor afirma que nos últimos tempos o paganismo iria se espalhar, aumentar terrivelmente. Em 12º lugar, como prova, demonstração da palavra, que estamos chegando no tempo do fim. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, de um aumento no desespero. As pessoas estão andando desesperada a todo instante. É gente anunciando que deseja morrer, pessoas se suicidando, tirando a própria vida. É o desespero. O desespero está tomando conta de uma sociedade que está perdendo a sua esperança. Mas os salvos em Cristo sabem que podem confiar no Senhor, que podem esperar no Senhor, que ainda que possa vir tudo falhar, Jesus jamais falhará. Bendito seja o nome do Senhor. Em 13º lugar, a palavra de Deus diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, do verso 11 ao verso 25. A Bíblia vai nos falar sobre sinais nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Sinais nos céus todos os dias. Constantemente estamos vendo sinais aparecendo. É nuvens com formato diferente assustando. É barulhos, é sons vindo do alto, onde as pessoas estão ficando preocupadas e desesperadas, querendo saber que som, que músicas são essas, que sonido é esse vindo do céu. Há poucos dias nos Estados Unidos foi ouvido dos altos céus o som como de um chofar tocando em plena luz do dia. As pessoas correram para ver o que era, não conseguiam ver, só sabiam que dos céus um barulho de um som como de chofar tocava e tocava e tocava. Aumento dos sinais nos céus.
14º lugar, Daniel no capítulo 12, no versículo 4, vai falar do aumento da ciência, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E isso não precisa ir longe para você entender. Basta olhar agora para a tua mão, você assistindo esse culto agora, aí na sua casa, independente de onde você esteja, na palma da tua mão, aleluia, em frações de segundo, a minha voz, a minha imagem está chegando a você, do outro lado do mundo, nesse instante. Se alguém quiser ouvir e participar desse culto, participa na hora. O que é isso? Final dos tempos, tempo dos fins. Daniel profetizou sobre isso. Em 15º lugar, explosão de religiões falsas. A falsa religião está aumentando. Jesus falou sobre isso em Mateus 24:11. Em 16º lugar, nós temos a proliferação de falsos cristos. Mateus 24, versículo 5, o Senhor Jesus afirmou que nos últimos dias se levantaria falsos cristos. Falsos cristos. Eu já disse que só nos Estados Unidos hoje há mais de 2.000 falsos cristos. Aqui no Brasil mesmo nós conhecemos um muito famoso que está aí pelo sul, nem sei, já deve estar na hora da morte, mas o nosso Jesus está vivo, o nosso Jesus está vivo, o nosso Jesus é eterno, mas os falsos cristos estão por aí, aleluia. Em 17º lugar, nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre mais um sinal dos tempos, dos fins, do fim, em 2 Timóteo 4, do verso 3 ao verso 5, ele vai falar da apostasia no meio da igreja. Meus queridos, o que não falta nos nossos dias é gente apostatando da fé. O que é apostasia? Eu cria em Jesus e agora virei as costas para Jesus e passo a servir ao diabo. Isto é apostatar da fé. É um exemplo. Não nos falta gente apostatando da fé. O aumento da apostasia aconteceria como um dos sinais do tempo do fim. Em 18º lugar, ataques contra Jesus. Romanos 1, versículo 13, versículo 18 e 19. Basta apenas pensar no que aconteceu neste ano, agora no Brasil. Oh, querido, o que eles fizeram e o que falaram e o que apresentaram acerca do nosso Jesus. Escarneceram de Jesus, zombaram de Jesus, tripudiaram sobre o nome de Jesus, atacaram o nome de Jesus. Praticamente todas as escolas de samba do estado do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo, é filme na TV, filme nos cinemas, enfim, o Brasil atacou de forma veemente a pessoa de Jesus. Agora a fatura chegou. Paga ela, Brasil. Agora a fatura chegou e não adianta botar a culpa em A e em B. O problema é que o Brasil está apostatando da fé, abandonou a Jesus e achou que poderia atacar Deus e ficar por isso mesmo. A Bíblia diz que ninguém zomba de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas isso também é mais uma evidência, uma prova escriturística que foi já deixada para mim e para você por Deus na sua palavra, de que isso aconteceria nos tempos do fim. O tempo está acabando, o fim está chegando e só há uma saída: se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. Em 19º lugar, o aumento veemente, impetuoso, o aumento de ataques contra a Bíblia Sagrada, seja aqui no Brasil, seja no Oriente Médio, seja na Europa. A palavra de Deus continua sendo atacada, Bíblias com textos sendo arrancados, com páginas sendo tiradas, com versículos sendo trocados, mas a palavra de Deus permanece
permanece firme, a palavra de Deus permanece prevalecendo. Sabe, nos dias da igreja primitiva fizeram o mesmo, a igreja avançou e a palavra continuou, e quem se levantou contra ela caiu por terra. Sabe, em meio aos séculos, esse é o livro mais perseguido do mundo, esse é o livro mais odiado do mundo, e a cada dia esse ódio aumenta mais. Esse é o livro mais rejeitado do mundo, esse é o livro mais vituperado do mundo. Mas eu quero dizer uma outra verdade para você, que talvez você ainda não saiba. Apesar disso tudo, esse também é o livro mais vendido do mundo, esse também é o livro mais lido do mundo, esse também é o livro mais amado do mundo. E quer saber mais? Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus prevalecerá, bem como a sua palavra. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. 20º lugar, aumento da perseguição aos cristãos. Mateus 24, versículo 9, a palavra de Deus nos afirma que nos últimos dias nós seríamos perseguidos. Agora mesmo o Supremo Tribunal está tentando até nos impedir de votar nos amados irmãos da nossa religião, da nossa denominação. Parece que ser cristão é proibido agora entrar para o quadro político. Há poder no sangue de Jesus, aleluia. Mas isso nós entendemos, meus queridos irmãos, que é mais uma evidência de que a palavra do Senhor é verdadeira e que a perseguição não acaba, ela aumenta, mas é Jesus que está voltando. Em 21º lugar, Paulo vai falar no capítulo 4 de 2 Timóteo, no verso 1, do aumento do paganismo, do aumento do ocultismo. Seitas ocultistas aumentam a cada dia. 22º lugar, guerras e rumores de guerras. Nós estamos vendo isso aí, armas aumentando a cada dia. Oh, aleluia. E aí a gente vai, 24º lugar, meu querido, amado amigo, irmão, Lucas 21, versículo 11, aumento da fome. Estão falando tanto do corona, é bom que fala mesmo, mas entenda uma coisa, aleluia, antes do corona, o corona está matando? Tá, mas a dengue mata muito mais. E quer saber o que mata mais ainda do que a dengue? A fome mata mais do que qualquer coisa, outra coisa no mundo. É o que mais mata pessoas no mundo, é a fome. É uma hipocrisia, as pessoas estão preocupadas com isso e com aquilo, e não cuidam das pessoas que estão morrendo de fome. Sabe por quê? Porque matar fome não dá ibope, porque matar fome não gera dinheiro, porque matar fome não está doendo em você e não está fazendo você, levando você ao perigo. Mas tem milhares de pessoas que nessa hora estão morrendo de fome. 25º lugar, Jesus vai falar no capítulo 21 de São Lucas do aumento de pestes. E eu acabei de dizer do corona, acabei de falar da dengue. E por que não falar da chikungunya? E por que não falar da malária? São pestes. E por que não falar do ebola? E por aí vai. O que é isso, pastor? Cada dia aumenta mais, cada dia surge uma coisa nova. Jesus falou, é o tempo do fim, está acabando. O seu tempo está acabando. O tempo da humanidade está perecendo, está acabando. O mundo precisa reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua alma. Aumento de pestes, tecnologias aumentando. Daniel 2, capítulo 2 e capítulo 7 vai falar da unificação da Europa. A estátua de Nabucodonosor com os 10 dedos, a União Europeia, os 10 dedos, porém tem um detalhe, aqueles 10 dedos ali na estátua, eles estão como barro e ferro, e barro e ferro numa liga. Daqui a pouquinho descerá uma rocha, diz o texto, poderosa dos altos céus. Seu nome é Jesus Cristo, e destruirá os pés daquela estátua, em nome de Jesus. 28º lugar, forças armadas no Oriente se levantando.
a moção para o governo mundial. E aí, amado, 30º lugar, reunificação dos judeus. Isaías 11 falou sobre isso. 31º, recuperação da terra de Israel. Reocupação de Jerusalém. 32º, Lucas 21. Ressurreição das forças armadas israelitas. Está lá uma superpotência. A Bíblia havia mostrado isso e disse que isso também seria um dos sinais dos últimos tempos. Tensão política e mundial. Ameaça russa. Ameaça dos países comunistas. A palavra de Deus fala também sobre isso. Negação da criação de Deus, o darwinismo e o evolucionismo. Paulo fala sobre isso, a negação da criação de Deus como Criador. Ele vai falar sobre isso em Romanos 1, capítulo 18, 22. Aleluia! Mas eu queria falar de uma coisa boa. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, fala que nos últimos dias Deus também derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia! E nós temos recebido essa promessa em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu pulei um pouco. Aleluia! Em 41º lugar. Aleluia! Mateus 24, versículo 14. Aleluia! A palavra de Deus diz que a sua palavra, Jesus falando, deveria ser pregada em todo o mundo. E nós podemos louvar a Deus nessa noite, nesse lugar, porque a cada dia mais, aleluia, a palavra do Senhor tem sido semeada nos 4 cantos da terra. Nada deterá o avanço da pregação da palavra de Deus. Em 41º lugar, e eu paro aqui, aleluia, Daniel capítulo 12, versículo 8 e versículo 9. Daniel disse, terminando o seu livro, Daniel fala assim, que ele não está entendendo, que ele está lendo, ele fala com o Senhor, eu estou lendo, mas eu não estou entendendo. E o Senhor disse para Daniel, Daniel, sela o livro, fecha o livro, porque isso é para o tempo do fim. O que está sendo revelado a você é para o tempo do fim. Naqueles dias, Daniel não pôde entender muita coisa do que Deus lhe mostrou, mas hoje nós podemos entender muito bem o que Deus mostrou a ele e o que Deus mostrou aos demais apóstolos. Sabe por quê? Porque o Espírito foi derramado e Jesus disse que ele nos ensinaria todas as coisas, inclusive as profecias bíblicas. Isso é uma prova, mais uma prova de que o tempo do fim está chegando. Eu queria terminar, amado amigo que me ouve nessa noite, dizendo para você que essa lista, que eu não falei tudo, essa lista pode ser altamente expandida. Os exemplos acima, eles são insuficientes para mostrar que estamos vivendo durante uma época da volta do Senhor Jesus. A Bíblia claramente ensina que o Senhor vai derramar da sua ira sobre toda a terra. Mas eu queria dizer para você que antes que a ira de Deus seja derramada sobre a terra, Ele vai tirar o seu povo desse lugar. Ele vai tirar a sua igreja desse lugar. Portanto, só há uma esperança para mim e só há uma esperança para você. É entregar a sua vida para Jesus. Antes que a ira de Deus desça definitivamente sobre esse lugar, sobre essa terra. O tempo do fim está chegando. A ira de Deus está chegando. A ira do Senhor que será derramada sobre os 4 cantos da terra, sobre todos os povos da terra. Ela está chegando. Os princípios de dores que Jesus falou em Mateus 24 já começam a acontecer. Só uma forma de você se livrar disso. Só uma forma de você ser guardado do tempo da ira de Deus, entregando a sua vida para Jesus. Eu te dei alguns sinais, eu te dei alguns exemplos, te dei algumas provas que hoje, que a Bíblia já dizia e que hoje nós podemos ver no nosso dia a dia, de que o tempo do fim está chegando. A hora em que Ele vai
vim para restaurar a igreja dele, está chegando também. A sua ira vai ser derramada. Se você deseja escapar da ira de Deus, entregue a sua vida para o Senhor. Mas Deus é um Deus de amor, e Ele não vai deixar que isso aconteça sobre mim. Querido, se eu fosse você, entendia que o Cordeiro te ama, é verdade. Mas entenda uma coisa, que Deus é amor, é verdade. Mas o capítulo 6 de Apocalipse fala sobre a ira de Deus. Deus se ira também. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Se você não deseja perecer debaixo da ira de Deus, que está para acontecer, e os sinais estão aí para provar que o tempo do fim está chegando, entregue a sua vida para Jesus nessa noite. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Digita aí: eu aceito a Jesus nessa noite. Eu quero Jesus em minha vida nessa noite. Eu não quero perecer debaixo da ira de Deus. Não, eu não quero perecer. E Deus irá te abençoar, vai salvar a tua alma, escrever o teu nome no seu livro, no livro da vida, na eternidade, e você será conhecido na glória, será conhecido por Deus. Hoje você é conhecido como criatura, mas o dia que você entregar sua vida para Jesus, Paulo fala escrevendo aos Romanos: todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos, reconhecidos como filhos de Deus. Se você deseja ser reconhecido como filho de Deus, se você reconhece que o tempo do fim está chegando, que os sinais estão aí à sua volta, então, se você deseja fugir do tempo da ira de Deus, a única forma é entregar sua vida para Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua alma para Jesus e prepare-se para viver eternamente com o Cordeiro de Deus, com Cristo Jesus na eternidade. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua alma, que Deus abençoe o seu coração.